E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é Daniel Schultz do canal School Drones. E hoje a gente vai ver um vídeo. Eu elaborei para vocês um material explicando um pouco de como funciona o sistema FPV, que é visão em primeira pessoa. Então o tema desse vídeo é tudo sobre antenas de FPV. A gente vai abordar aqui assuntos relacionados às antenas. Qual a melhor antena? Por que uma antena é de um jeito, a outra é de outro e por aí vai. Beleza? Mas antes da gente continuar, prende o dedo na inscrição, deixa aquele like. Se você tem alguma dúvida, deixa um comentário nesse vídeo aqui. Aperta no sininho para receber notificação de novos vídeos e roda a vinheta. Galerinha, então a gente vai abordar um tema hoje interessante que fala a respeito de antenas de FPV, antenas de VTX. Por que essa antena aqui, o que essa antena aqui tem de diferente dessa antena aqui, por exemplo? Essa aqui é uma antena mais tipo cogumelinho, essa aqui é uma antena reta. Qual é a diferença dessas antenas aí? Bom, a gente vai ver no material aqui. Então, algumas coisas práticas, alguns dos termos práticos que a gente usa no dia a dia a respeito das antenas de FPV. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente continuar, também lembre-se que esse material é gratuito, o link para download encontra-se na descrição desse vídeo. Se você quiser uma cópia desse material, é só baixar, distribuir para os amigos aí, mas não esquece de se inscrever no canal. Essa é uma ótima forma de retribuir o trabalho e o esforço que deu para fazer isso daí, beleza? Então olha só, a gente está iniciando, comecei hoje no FPV, eu quero voar um drone em FPV e eu quero saber quais são as frequências de operação. Como é que eu sei como é que funciona o FPV? Basicamente a gente tem dois tipos de FPV. Tá? A gente tem um FPV analógico e o FPV digital. Na maioria dos drones, como esses caras aqui, por exemplo, como o Baby Hawk, esses drones de corrida, Hubsan e tudo mais, a gente tem o FPV feito por via analógica. Eu tenho um transmissor de vídeo analógico que gera um sinal analógico e ele é captado por um receptor analógico que transforma esse sinal numa imagem, numa televisão, como se fosse a telinha desse receptor aqui. E depois a gente também tem a transmissão de vídeo digital. Por exemplo, aqueles drones que usam a transmissão por Wi-Fi, que você tem que conectar o celular para ver a imagem, aquele tipo de transmissão ali é uma transmissão digital, beleza? Em termos rasos, tá? A discussão vai bem mais a fundo do que isso, mas nos interessa agora apenas saber diferenciar um do outro. Quais as frequências de operação? Que tipo de antenas VTX de transmissão de vídeo que eu tenho? O que é o famoso RHCP e o LHCP? E por que isso é tão importante? Qual antena nós vamos comprar quando a gente quiser fazer um upgrade do nosso drone? E qual conector nós vamos escolher? O famoso SMA ou RP-SMA? Essas são dúvidas que eu tive quando eu comecei e eu acredito que quem está começando também poderá ter. Então, por isso que eu trabalhei o material em cima dessas questões. Primeiro vamos entender um pouco do conceito de FPV. O FPV, na verdade, ele é um conjunto de equipamentos. Eu tenho, por exemplo, uma câmera de vídeo que é responsável pela captação da imagem. Eu tenho também um transmissor de vídeo. Nesse caso aqui, esse transmissor é um transmissor analógico. Eu conecto a minha câmera no transmissor aqui. Deixa eu ver que lado é. Aqui assim, mais ou menos. Esse conector não serve, mas eu conecto o meu transmissor de vídeo na câmera. Então o que acontece? A imagem que é captada na câmera, ela é decodificada num sinal que é enviada para esse cara aqui, e esse cara é responsável então por pegar essa imagem e fazer a transmissão dela via rádio. É isso mesmo, via rádio. E aí o que acontece? Vamos pegar um termo prático. Esse cara aqui, ó, ele tem uma câmerazinha e a câmerazinha ela já tem um transmissor de vídeo embutido nela. Então ele está captando a imagem está sendo gerada e transmitida através dessa antena e a gente chama isso de VTX, que é o vídeo transmissor, vamos dizer assim.
e ela pode ser captada por um dispositivo de recepção, como esse Eachine EV200, tá? Que tem uma telinha ali, beleza? Então esse cara está pegando, gerando a imagem através da câmera, convertendo ela num sinal analógico através do transmissor, e esse cara, o receptor, está recebendo esse sinal analógico e convertendo de volta numa imagem. Por isso, geralmente, as imagens analógicas não são muito boas, não são aquelas em Full HD, não são em alta resolução. Geralmente elas são em linhas 640 por 580 ou coisa do tipo, beleza? 640 por 480, coisa do tipo. Então a gente tem uma transmissão, na maioria dos casos, analógica, beleza? Então aqui tem um pouco, né, do que eu falei ali para vocês. Continuando, nós temos diversas frequências que são as mais utilizadas, entre elas a 5.8 GHz, que eu acredito que hoje é a maior parte das frequências, em torno de 95%, chutando, né? 2,4 GHz, que alguns drones usam, essa frequência 2.4 GHz para transmitir também a imagem, e outros sistemas então menos usuais, de 1,3 GHz ou 3,3 GHz. Mas qual é a diferença desses gigahertz? Gigahertz é uma unidade de frequência. Quanto maior esse número, menor o comprimento da onda. Isso significa que a onda, quanto menor, vamos dizer que ela tem um menor poder de contornar obstáculos. Vamos dizer assim, de uma maneira bem rasa, tá? Quanto menor a onda, menor a quantidade menor a capacidade de contornar obstáculos. Isso significa que uma transmissão de 5.8 GHz, ela tem uma baixa capacidade de atravessar paredes, por exemplo. Por isso que quando você entra com um drone atrás de árvores, atrás de construções, e você tem uma barreira física entre o seu receptor e o seu drone, a sua imagem começa a ter bastante falha de sinal. Então nós basicamente temos essas formas de frequência aí. Agora eu te pergunto o seguinte, Daniel, qual é a diferença da antena linear para a antena cogumelo, tá? Bom, a diferença é a forma como ela gera a onda. Aqui eu coloquei um diagrama ilustrativo para vocês verem, tá? Embora que toda onda eletromagnética é tridimensional no seu conceito, vamos dizer que a polarização ou ainda a forma como os elétrons são excitados, ela se dá de uma forma linear, tá? Num eixo, por exemplo. Então, apesar de ela ser tridimensional, os elétrons estão excitando sempre para cima e para baixo. A grosso modo é isso, tá? Tem uma explicação física muito mais aprofundada sobre o assunto, mas a gente não vai entrar no eletromagnetismo da coisa. A gente vai fazer eu vou explicar de uma forma bastante superficial. Então, a linear, ela projeta, vamos dizer assim, de grosso modo, a onda num eixo só, e a circular, ela tem a capacidade de projetar a onda em diversas direções. Qual é a diferença desses dois casos aí? Ambos os casos, eles têm coisas boas e coisas não tão boas. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem, por exemplo, de uma transmissão linear, aqui para vocês terem uma ideia, esse drone aqui, ele tem uma antena de transmissão linear. Ele é um drone de corrida, mas o VTX dele tem uma antena de transmissão linear. É esse rabichinho que tem aqui. Ela é diferente dessa antena aqui, que é uma antena tipo cogumelo, né? Mas elas têm vantagens e desvantagens. A vantagem, por exemplo, ela provém uma transmissão a uma distância bem maior, tendo em vista que a energia toda é concentrada somente na excitação eletrônica num eixo só, tá? Que seria através de um plano, entre aspas, mas na verdade a propagação da onda é tridimensional, e ao invés dela ser dispersa para diversas direções diferentes. Então ela concentra toda a energia excitando os elétrons somente nessa direção. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que para tu ter um melhor aproveitamento disso, a antena do transmissor e a antena do receptor, elas têm que estar alinhadinhas, porque se elas não estiverem alinhadinhas, elas vão perdendo potência de acordo com o ângulo que elas estão fazendo uma contra a outra. O Phantom, por exemplo, tá? Eu vou pegar o Phantom 4, que é o exemplo que
que eu tenho aqui em casa. O Phantom 4 ele tem a transmissão do VTX nos trens de pouso dele de forma linear. Aí a gente posiciona o controle, né? Saudoso Douglas Márcio, que fala muito bem sobre isso, de como posicionar as antenas do seu Phantom, do seu Mavic, por aí vai, do seu DJI. Aí tu tem a antena do receptor, que é do controle remoto, e a patinha lá do Phantom. As duas antenas, elas estão, para tu ter uma melhor recepção, elas têm que estar alinhadas na mesma direção. Então, à medida que o Phantom vai voando e o teu controle está parado, ela sempre vai receber na mesma direção. O Phantom ele não dá roll, ele não inclina. Então ele sempre vai estar na mesma posição. Ele pode variar um pouquinho, mas é praticamente a mesma posição. Isso é bom porque ele consegue uma distância de transmissão de imagem superior em relação aos demais equipamentos. Porém, a desvantagem é que sempre há necessidade dessas duas antenas estarem alinhadas. Tanto é que, se você pegar a sua antena do DJI e fizer isso aqui com ela, morreu a sua transmissão de imagem ou transmissão de controle remoto. Por quê? Porque elas estão em planos, em eixos diferentes. Beleza? Como é que eu vejo isso aqui no meu dronezinho? Aqui. Aqui está a antena do meu VTX, tá? O drone ele voa assim. Meu óculos, meu receptor, quando eu coloco aqui assim, tá? Então olha só, praticamente tanto a antena transmissora quanto a receptora, elas estão na mesma direção. Qual é o problema disso? O problema é que quando eu vou fazer um looping com ele, vai chegar num certo momento aonde a antena, que eu acho que não dá para ver muito bem aqui, ela vai ficar na direção aqui do plano do meu drone, enquanto o meu óculos está com a antena na direção vertical. Acontece que quando a antena do transmissor e do receptor estão perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, a taxa de recepção é baixíssima, praticamente nula. Então, por alguns instantes, tu vai perder a transmissão, aliás, tu vai perder a recepção do vídeo que está sendo transmitido pelo VTX. Então, tu vai ter momentos cegos, dependendo do movimento que teu drone está fazendo. Aí entra a grande beleza da antena, que ela tem uma polarização aqui circular, vamos dizer assim. Dessas antenas tipo cogumelo aqui. Por quê? Porque ela excita elétrons em diversas direções. Então, independente da direção que o drone tiver, de alguma forma ela vai estar jogando energia para que essa antena aqui consiga ser sensibilizada, tá? Então, independente da posição em que ele vai estar, a antena vai estar recebendo um nível maior ou menor de intensidade de sinal, mas vai estar recebendo. Qual é a vantagem e a desvantagem desse sistema? A vantagem é que tu pode voar com drone praticamente em qualquer direção, que para todas essas direções ele vai estar emitindo frequência de vídeo, mandando sinal de vídeo. A desvantagem é que pelo fato dele pegar esse sinal e jogar para todos os lados, ele perde bastante a intensidade. Então é uma antena que não é muito boa para long range, por exemplo. Mas para drone de corrida é o que tem de melhor. Beleza? Então é o seguinte, aqui tem uma modulação bastante esquematizada da diferença do RHCP para o LHCP. Se vocês olharem nas antenas que estão disponíveis à venda por aí, sempre tem essa observação. Você quer uma antena RHCP ou LHCP? O RHCP, o termo, vem de polarização circular da régua da mão direita ou polarização circular da régua da mão esquerda. Isso aí, na verdade, é uma forma que se usa para determinar a geração de campo magnético a partir de uma corrente elétrica, tá? Que ela se dá pela mão direita ou pela mão esquerda. São regras da física. Mas o que é importante saber dessa questão aí? A antena mais vendida hoje é a RHCP. Vou dizer assim que 90% das antenas são RHCP. Toda antena RHCP precisa de uma antena no padrão RHCP para receber e entender o sinal da mesma forma como ela está sendo transmitida aqui.
porque mesmo que ela seja uma polarização circular que envia para todas as direções, ela tem uma ordem que ela segue. E por isso que é a regra da mão direita ou da regra da mão esquerda. E essa ordem faz com que uma antena RHCP só consegue se comunicar com uma antena RHCP. Antena RHCP e a LHCP funcionam da mesma forma que funciona a questão das antenas lineares quando uma está a 90 graus em relação à outra. É exatamente da mesma forma. O sinal transmitido por uma antena RHCP não consegue ser identificado por uma LHCP. Qual é a grande sacada desse negócio? Se você vai voar com mais pessoas, e as pessoas todas praticamente usam o mesmo padrão de antena, você pode simplesmente pegar e comprar os pares de LHCP. Por quê? Embora que elas possam usar exatamente a mesma frequência, um sinal não interfere no outro. E isso é muito bacana. Só que tem um detalhe. Se o cara tiver um receptor com uma antena desse tipo aqui, ele vai receber os dois sinais. Vantagem então, uma antena não interfere na outra. É como se fosse uma antena direita, outra antena esquerda. A antena direita só conversa com a antena direita e a antena esquerda só conversa com a antena esquerda. Se tu for transformar isso para política e tentar fazer com que a direita e a esquerda se entendam, não dá, não conseguem se entender a direita e a esquerda. Mas a direita conversa com os caras da direita e a esquerda conversa com os caras da esquerda. E eu estou trocando as mãos, obviamente, porque eu estou me vendo espelhado no vídeo aqui, né? Mas vocês vão entender. Então a esquerda se comunica com a esquerda e a direita se comunica com a direita. O famoso vídeo espelhado. Obrigado pela minha confusão mental agora. Então, o fato é que a grande maioria das pessoas usa o padrão direito, o padrão do RHCP. E se você comprar um par de antenas LHCP, você pode voar exatamente na mesma frequência, que a sua frequência não interfere na frequência de outra pessoa com um padrão RHCP. Beleza? E quais são os tipos mais comuns de antena? Poxa vida, mais comuns de antena é para matar o cara, né? Os tipos mais comuns de antena são antena linear, que é esse padrão aqui. Eu nem coloquei, né? A antena linear só tem esse padrão aqui, né? Mas aqui, ó, antena linear, esse padrão aqui. E as de polarização circular, quais são os tipos? Bom, tem esse tipo aqui, que é o que eu estou mostrando para vocês. Tem também o tipo que os caras chamam de pagoda, ela é construída de uma forma um pouco diferente, mas é o mesmo princípio. Dizem os caras que ela tem uma recepção melhor do que essas antenas tipo cogumelo. Eu não consegui testar uma pagoda ainda para ver, mas os transmissores bons geralmente dificilmente tu vai mudar tanto assim a qualidade em função da antena. Existe também aqui sumi com o meu mouse, uma antena que ela é uma antena espiralada. Existe também a antena plana, que é essa antena aqui, beleza? Existe uma outra antena helicoidal que os caras usam no receptor do óculos, que ela é direcional, ela parece uma molinha, que é essa antena que está no canto esquerdo inferior do vídeo de vocês aí. Beleza? Vamos ver aqui. Bom, qual é a melhor antena para comprar? Depende da aplicação. Se a gente for ver aqui os padrões de transmissão em termos de imagem, de uma tentativa de pegar uma imagem e tentar mostrar para vocês qual é a melhor antena em termos de transmissão, vocês vão ver que tanto a cogumelo quanto a pagoda praticamente são equivalentes. Mas a antena direcional ela tem uma capacidade imensa de receber, de ser excitada, né, numa determinada direção. Beleza? Então, para long range, o que o cara costuma usar? Costuma usar uma antena desse tipo aqui, uma antena cogumelo ou uma antena pagoda, e a outra antena uma antena plana ou uma antena direcional. O problema dessas antenas planas ou direcionais é que tu tem que estar virado para o drone, porque se tu estiver virado para o lado errado, se tu estiver virado fazendo um ângulo de 90 graus com o drone, tu não consegue pegar imagem nenhuma. Então, por isso que tem que ser esse tipo aí. E ainda mais, finalmente terminando aqui, qual é a diferença de SMA e RP-SMA? Bom,
Primeiro, macho, a rosca é feita interna ao terminal, fêmea, a rosca é externa ao terminal. Isso é uma convenção. Então a gente tem o SMA macho, que é o que tem um pininho central, e o SMA fêmea, que tem um orifício central. E o RP-SMA é justamente o oposto do SMA. Então o RP-SMA macho tem o orifício central e o RP-SMA fêmea tem o pino central. Por que os caras não usaram o mesmo padrão? Não faço ideia. Se alguém souber desse detalhe, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho curiosidade em saber e eu não descobri por que isso acontece. Galera, então, porque isso de certa forma explica por que um óculos desse tipo aqui, com um receptor diversity, ele tem uma tendência a ser muito melhor em termos de recepção do que um óculos, por exemplo, o EV800, que tem um receptor simples. O receptor simples, ele sempre está recebendo na mesma frequência, do mesmo jeito, no mesmo receptor, e independente da qualidade do sinal, ele vai te mostrar aquilo ali. O receptor diversity, ele vai alternando, na verdade ele é um dispositivo com dois receptores, e esses dois receptores vão alternando a antena de acordo com a melhor intensidade de sinal. Então, em determinadas situações onde a antena plana está pegando um sinal mais intenso, ele vai utilizar o receptor dessa aqui. Quando está fazendo uma manobra e a intensidade de sinal é melhor captada pela antena cogumelo, ele vai usar o cogumelo. Então ele vai alternando as antenas de acordo com a necessidade, ou seja, de acordo com a intensidade de sinal. Quanto maior a intensidade de sinal de determinado receptor, ele vai alternando então as antenas nesse sentido. Beleza? Galerinha, o assunto é longo, mas assim, ó, você pode voltar ao vídeo e ver de novo se você não entendeu alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, dá um comentário aqui embaixo, à medida do possível eu vou respondendo aí. O fato é que eu gostaria de deixar para vocês aí um legado de como é que você pode se achar um pouco nesse famoso mundo dos drones aí, aonde tu tens tantas opções possíveis para se adquirir, mas nem sempre elas ficam claras na nossa mente. Beleza? Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque eu abordei diversos assuntos num vídeo só, tudo relacionado a VTX. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, compartilha com os amigos, mostra para aquele carinha que está iniciando aí no FPV, que vai ser bastante útil para ele. Beleza? Então, se inscreve no canal, deixa aquela força, um grande abraço para vocês e bons voos!